Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Tava aqui me preparando quando então começou a gravar, então vamos que vamos. Estamos no capítulo 6 de Atos. Deixa eu arrumar o cabelo. E é isso. Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar ali sobre Estevão, né? Um homem que se destacou muito, fez a diferença no seu tempo, a ponto de não ser mais digno neste mundo, né? De viver este mundo. Eu vejo assim, dessa vez, quando eu li a história de Estevão, eu vejo isso. Eu vejo que, ele cresceu, ele, se evoluiu tanto que, o mundo rejeitou, naturalmente. Eu acho que é isso que acontece quando a gente, os santos de Deus, os cristãos aí, né, que vivem uma vida de fato tão entregue, Marina, mas Paulo também viveu assim, Pedro também, mas todos eles tinham uma carreira ali a cumprir. E aqui, a de Estevão foi um pouco breve, mas na minha concepção é isso. Mas vamos orar, vamos ler para ver se é isso que o Senhor fala conosco, para ver como você entende esse capítulo aqui. Então, estamos no capítulo 6, nesse canal, onde você vai ler um capítulo da Bíblia por dia, vai trazer ali o seu entendimento. Por que a gente faz isso? Porque eu vejo que as pessoas às vezes, né, acham difícil ler a Bíblia ou não sentam. Então aqui são apenas 15 minutinhos que você vai tirar pra gente ler. Então aqui a gente faz a leitura da Bíblia, né, independente se vai dar tempo ou não de comentar depois. Eu entendo que o mais importante é ler a Bíblia todos os dias. Então aqui de domingo a sexta a gente está aqui reunido, só não no sábado, que aí é responsabilidade sua de buscar a Deus da maneira que você quiser, que você entender aí, achar melhor. E é isso. E aí depois, quando dá tempo, a gente traz aqui algumas reflexões, entendimento, eu compartilho um pouco do que o Senhor tem falado comigo. E eu vejo aí que algumas vezes toca algumas pessoas, né? Vem pessoas de todos os lugares, de variados tipos, assim, comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Então eu também quero desafiar e pedir, fazer esse apelo a você, que se tiver de fato te tocando, te marcando, que você deixe seu joinha, que você comente, né? Se você precisar de algo, fale aqui, né? Às vezes a gente pede, eu leio aí pedidos de oração, conta com as minhas orações. E é isso. Vamos começar orando? Bem, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por quem Tu és. Colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo. Te peço, toma minha mente, a mente de cada ouvinte, de cada pessoa, que o Senhor nos conduza, Deus, a ter o entendimento da Tua palavra, a ter o prazer que nós necessitamos a ter pela Tua presença, pela Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, doce Espírito, se mova em nós, vai adiante de nós em todos os nossos afazeres no dia de hoje. É o que nós oramos, te pedimos, eu clamo pela vida, pela saúde, pela graça do Senhor sobre a vida de cada um aqui, do trabalho, enfim, em todas as áreas. Derrama o Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Bora. Depois eu ia colocar Nada Além do Sangue de Fernandinho, que foi um louvor que veio ao meu coração. Depois a gente vê isso. Qualquer coisa você vê aí na sua casa. Ouve depois. Nada Além do Sangue do Fernandinho.
Então vai dizer assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. É isso, capítulo 6 de Atos, então é bem curtinho. Vai começar ali falando, levantando Estevão, né? Então vai começar falando que estava havendo gregos, helenistas, né, e judeus. As pessoas ali cada vez mais estavam se convertendo ali ao cristianismo, estavam se unindo àquele grupo, né? Então aqui a gente vê que pessoas das duas bandas estavam sendo alcançadas, né? Tanto os gentios quanto os hebreus, né? Então estavam se reunindo ali. No entanto, vai dizer que na distribuição diária, os gregos, os helenistas, eles estavam sendo negligenciados. Eles estavam recebendo menos. Eles estavam tipo, não, esse daqui é da minha raça, ele merece um tanto bom. Não, esse daqui é grego, sabe? Então, estava havendo uma injustiça. Porque se todos agora eram irmãos, eram cristãos, todos deveriam participar da mesma forma da mesa do Senhor, né? Enfim. E aí, depois eu falo uma coisa que pode trazer isso para a nossa igreja também. Mas, se der tempo, eu falo. Se não dá. E aí, gente, o que acontece? E aí os apóstolos ficam incumbidos de resolver aquilo, porque aqui tudo era passado para eles, e eles viram, e eles falam: cara, se a gente começar a cuidar dessas questões administrativas, das questões de dinheiro, de distribuição de alimentos, a gente vai necessariamente ter que dar
uma retrocedida aí na palavra, né? Vai ter que dar menos atenção naquilo que a gente está totalmente incumbido a fazer ali, sabe? Focado em fazer isso quanto antes e o mais rápido possível para tentar espalhar para o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão escolher algumas pessoas dentre vocês que são capacitadas, são cheias do Espírito. E aí é a mesma coisa que vai falar lá em Moisés, é uma coisa que está vindo muito em meu coração, né? Lá em Moisés, o sopro de Moisés, ele também dá a mesma ideia, porque Moisés, ele estava responsável por muita coisa, ele estava responsável por cuidar de questões pessoais, individuais, do grupo, disso, daquilo, tudo que era coisa levava para ele. E aí o sogro dele vira e ele fala, cara, você vai ter uma estafa, sabe, você vai entrar em burnout aí. Escolhe gente para te ajudar nisso. Então, foi o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos, então, levantam alguns homens dentre eles que tinha capacidade, tinha ali, né, podia. Então, é sempre bom, né, gente, a gente saber o que a gente pode fazer e o que a gente deve delegar. Então, beleza. Então, vai dizer que encontraram, as pessoas viraram e falaram, boa ideia, ótima ideia. Beleza. E aí, vai dizer quem ali eles encontraram. Aí, a primeira pessoa que eles citam o nome e já fala a característica de cara, como assim, tipo, ligam, cara, dentro disso que você tá falando, Pedro, Estevão é a pessoa ideal, sabe? Então, de cara vai falar ali. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Talvez Estevão devia estar entre os apóstolos, mas não estava. Ele estava ali e ele sabia de muita coisa, pelo visto, sabe? Ele sabia administrar ali aquela questão, aquela parte de distribuição de dinheiro, disso e daquilo, mas ele também era um homem cheio de Deus, ele sabia pregar, falar, combater as doutrinas erradas, enfim. E aí vai falar dos outros que se levantaram junto com ele, né? Porque eles pediram para escolher 7 pessoas assim. Então vai dizer também de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau da Antioquia. E é isso. E aí, beleza. E aí volta ao normal. No entanto, como a gente começou falando, Estevão se destacou. E, gente, vai dizer que Estevão... E aí ele conversava com judeus, vale ressaltar que eram homens judeus, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga, dos homens livres. Esses judeus que tinham sido escravos ou seus descendentes e que haviam sido postos em liberdade pelos seus donos, que era da sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene, de Alexandria, da região da Cilícia e da província da Ásia. Eles começavam então a discutir, mas Deus dava tanta sabedoria para Estevão que ele vencia qualquer debate, qualquer discussão. E aqueles homens começaram a se incomodar. Por quê? Porque, querendo ou não, e aqui eles vão acusar Estevão disso, e muito provavelmente eles não estavam acusando de nada muito distante do que Estevão estava fazendo, só que eles colocaram ali uma pitada de malícia falando que Jesus ia voltar e acabar com aquele templo, dependendo da maneira que você fala isso, porque Jesus falou, né? Derrubem esse templo e eu em 3 dias levanto. Mas dependendo como a gente fala isso vai, né? Isso vai contra eles totalmente. Tanto que foi uma das acusações que eles tentaram ali fazer quando foram crucificar Jesus. Então, gente, esse homem, Estevão, ele é esse, sabe? Que ele vai ali, cheio do Espírito Santo, tá combatendo algumas coisas, tá enfrentando, tá confrontando. E aí, o que a gente pode trazer pra gente? E aí vai dizer que nesse momento em que, né, aí aqueles homens pagam
para outras pessoas irem lá acusar Estevão e tal. E quando a gente se destaca muito, esses dias minha mãe estava ouvindo um podcast do pastor Silmar Coelho, juntamente com o profeta Vinícius, né, Iracete. E aí eu tava ali perto, tava ouvindo. E aí ele tava dizendo que ele ia ser ordenado bispo. Mas, antes disso, ele resolveu se especializar, estudar línguas, né, para ele voltar e ele fazer aquela tarefa com uma grande graça, né, ele entendeu aquilo, que devia fazer aquilo. E aí, beleza, ele foi para fora, ficou um tempo lá, foi convidado por muitas denominações para ficar lá como pastor, só que ele recusou porque queria voltar para continuar o trabalho dele aqui, né? E aí diz que quando ele voltou, ele foi ali, então, deixado de lado. Ele nem sequer voltou para as suas funções ali de pastor, muito menos foi ordenado a bispo. E aí ele falando, né, quando a gente cresce demais, um lugar não cabe mais a gente. E é isso. Então, duas coisas que eu tiro aqui desse capítulo é que uma delas é essa questão da distribuição. Nós precisamos saber no nosso contexto, na nossa igreja, no nosso ambiente, quem está sendo desassistido. Recentemente eu tive como é que se diz? Eu tive contato com algumas pessoas que viraram para mim e falavam, às vezes a gente se sente meio assim, porque ou é porque é divorciado, ou é porque é solteiro, e nessa questão de solteira eu mesma me encaixo, sabe por quê? Porque às vezes, de fato, a gente fica deslocado num grupo em especial, por exemplo, a minha igreja ela é muito família, e aí acabou que os meus amigos casaram e eu ainda não casei e tal. Então acaba que a gente fica um pouco deslocado ali quando a gente... E a igreja precisa sempre observar isso. Claro que os pastores não vai dar conta de tudo, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a me mover, pensar e compartilhar com algumas pessoas em relação a assistir esse tipo de pessoas, a dar atenção, acolher elas num grupo, formar um grupo pra gente. É difícil. Eu vejo que algumas igrejas aí tá fazendo, solteiros 30 a mais. Por quê? Porque são todas aquelas pessoas que já estão no 30 para cima, são divorciadas, viúvas, né? Ou solteiras mesmo. E ali, estão deslocadas. Então a gente vê que já existe gente fazendo isso e tá crescendo o número, enfim. Então é uma forma de assistir. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Mas, enfim, que a gente possa orar, sabe? Pra gente corrigir essas arestas, pra ninguém ficar desassistido, entende? Possa levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Meu tempo já se passou pra caramba, mas eu quero comentar sobre a segunda parte, que vai falar ali sobre a prisão de Estevão. Por quê? Porque é o que eu comecei dizendo. Estevão, então, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé. Ele podia ser qualquer coisa nesse mundo, nessa vida. Ele podia ser um apóstolo, podia ser um discípulo, podia ser qualquer coisa. Tanto que, ao encontrarem com ele, eles começaram a ver um anjo. Aquelas pessoas que iam condená-lo, que iam julgá-lo, diz que viu o rosto dele como um anjo, ou seja, ele brilhava, ele tinha uma face, sabe? Então, eles não conseguiram, Estevão, então, o mundo, então, não suportou Estevão, né? De tanto que ele cresceu, de tanto que ele se desenvolveu, de tanto que ele, se encheu e de tanto que ele foi entregue, rendido, independente de qualquer circunstância, sabe? Ele cresceu a esse ponto. Então, que nós possamos pensar nisso, fazer isso. Eita, meu tempo se esgotou com força hoje. O capítulo era pequeno. Eu sou assim. Desculpa, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.